Bora, gente, pontuação. Tema tranquilo, fácil para as provas da VUNESP, porque eles não questionam nas provas da Polícia Militar, do Tribunal de Justiça, né, o escrevente técnico judiciário aqui, e para as provas da Polícia Civil, não são questionadas a parte de sintaxe, né, análise sintática. Então, na pontuação, a banca fica um pouco limitada, né, para elaborar questões. Então, bem tranquilo. Então vamos lá, marque a opção correta com relação, né, com relação ao emprego da pontuação. Você tem um erro de escrita aí nessa questão, mas dá para entender que é com relação à pontuação. Bom, enfim, vamos marcar a opção correta aqui. Segundo a banca, diz que a alternativa correta é letra A. Vamos ver, aliás, desculpe, letra E, né? A letra A eu vou comentar agora com vocês, ó. Vamos dar uma olhadinha na questão, na frase A. Um grupo é o sujeito do verbo encontrar. A gente tem a frase na ordem direta. O que é ordem direta? Sujeito, verbo e o seu complemento, não é isso? Então, ó, um grupo é o sujeito, o encontrar é o verbo. Na ordem direta, não se separa o sujeito do verbo. O verbo está sendo conjugado pelo sujeito, ele tem que ficar junto com o sujeito aí. No final da frase tem o aqui, que é um advérbio, né? Um advérbio de lugar. Quando o advérbio estiver deslocado lá para o final do período, a gente pode usar essa vírgula conforme o autor usou aí sem problema nenhum. Na frase B, a gente tem uma situação parecida com a frase A, só que com relação ao verbo com seu complemento. Não se separa o verbo do seu complemento pela vírgula. Então, essa frase da letra B não poderia ter essa vírgula aí. Na letra C, a gente tem o aqui, que é o advérbio de lugar, igual nas outras alternativas, só que ele está no início do período. A gente pode usar essa vírgula aí sem problema nenhum. O problema é a segunda vírgula, que está separando o sujeito do verbo. Tá certo? A mesma coisa acontece na letra D de dado. A separação do sujeito com o verbo aí. E na letra E, a gente tem o aqui que está isolado entre vírgulas. Esse aqui é o advérbio. Esse advérbio, quando ele estiver no meio do período, segundo o professor Hernani Terra, na sua gramática moderna, ele menciona o seguinte: o advérbio ele é um elemento que ele não quebra a sequência lógica de uma oração, né? Palavras lá do professor Hernani Terra, lá o nosso gramático. Se ele não quebra a sequência lógica, eu posso deixar esse aqui sem as vírgulas também. Mas nesse caso, no meio do período, eu posso usar as vírgulas para isolar esse aqui e aquele esqueminha que eu contei para vocês durante as aulas, né? Façam a leitura, caso você não se lembre da regra, né? Minimamente você tem que conhecer a regra, né? Mas supondo que você não se lembre da regra aí, faz a leitura passando por cima desse advérbio, tá vendo as vírgulas? Aí passa por cima, um grupo encontrou um calhamaço. Aí fica mais fácil para você entender que essas vírgulas elas estão corretas. Nessa questão 2, ele está perguntando se há erro na colocação das vírgulas, né? Então, a alternativa que a banca escolheu aqui, a forma de colocação das vírgulas não tem erro, ela está correta, né? Por quê? A menina, ó, mais uma vez, faz a leitura, pega essa primeira vírgula e pega a segunda, isola esse elemento, passa por cima. Ó. A menina estudou, né? Eu tenho o sujeito e o verbo, eles estão ligados. Esse elemento isolado por vírgulas, o conforme as ordens recebidas, esse conforme é uma conjunção. E é uma conjunção de conformidade, eu tenho uma oração subordinada. Se a oração subordinada e adverbial estiver no meio do período, estiver intercalada, ela vem isolada pelas duas vírgulas. Então essas duas vírgulas estão corretas, sem problema algum aí. Então lembra do seguinte, ó, se você não se lembrar da regra, que o ideal seria se lembrar, claro, né? A gente tem duas orações aí no período. Uma oração principal, que é a menina estudou, e a oração subordinada, né, que é o conforme as ordens recebidas. Você vai me dizer assim, como é que eu sei que a oração é subordinada? Aquilo que eu comentei com vocês e comento durante as aulas, que para você reconhecer uma oração, o nome dessa oração, você precisa conhecer a conjunção. A conjunção não tem outro jeito, você tem que decorar. Né? A conjunção conforme é de conformidade. Né? Você pode trocar por segundo, por exemplo. Né? A menina, segundo as ordens, né, de acordo com as ordens recebidas, estudou. Então esse conforme é uma conjunção subordinativa. Se ela é uma conjunção subordinativa, eu tenho uma oração subordinada. Olha o verbo receber aí. Se ela é subordinada, é porque eu tenho uma oração principal. E a vírgula tem que isolar as vírgulas, né?
isola essa oração subordinada aí no meio do período. Conjunção você tem que estudar, hein? Não tem saída. Conjunção, o examinador pergunta, hein? VUNESP pergunta a conjunção. Então ele vai perguntar a conjunção com relação ao sentido, né? O valor semântico, ao significado que ela vai ter dentro do contexto, e vai te ajudar a responder uma questão de pontuação também. Certo? Legal? Vamos para a próxima aí, ó. Assinale a opção correta quanto ao uso da pontuação. O uso da pontuação, normalmente, a vírgula, né? É o perguntado aí. Bom, segundo a banca, letra A. Esse durante o carnaval ele tem uma função de advérbio, né? Naquele momento, naquele instante, durante aquele período. Seria mais ou menos, mais ou menos não, como se fosse um advérbio de tempo, né? Então é a chamada locução adverbial. Ela está no início do período, essa vírgula é obrigatória, tá certo? Então essa primeira vírgula é obrigatória aí. Os foliões, a gente tem embriagados e confusos, está exercendo a função de caracterizador. Né? A gramática chama isso de aposto, é um aposto que explica o substantivo foliões, e ele vem isolado entre vírgulas. Caso você tenha dúvida disso, o que você faz? Aquele esqueminha que a gente fez agora. Pega a primeira vírgula, pega a última, passa por cima dela. Ó. Os foliões dão muito trabalho à polícia. Vejam, por exemplo, na letra B, que durante o carnaval deveria estar isolado por vírgulas, e não está. Né? E ainda, ó, continuando, ó, os foliões embriagados e confusos dão muito trabalho, está separando o sujeito do verbo. Né? Então está errado aí também. Na letra A, as duas primeiras vírgulas aí, elas estão corretas. Né? Está isolando a adjunto adverbial, e aí depois embriagados e confusos deveria estar isolado entre vírgulas. Só que aí eu tenho o verbo dar, né? Ele está separando o verbo do seu complemento. Na letra D de dado, a gente tem a seguinte situação. Deveria ter uma vírgula durante o carnaval, que não tem. Né? A segunda vírgula está correta. A outra vírgula também está correta. Aliás, as duas vírgulas estão corretas, separando o aposto aí, né? Explicativo. Só que lá no finalzinho, tá vendo quando tem a polícia ali, ó? Tá vendo? Se os foliões dão muito trabalho, eles dão muito trabalho a alguém. Então ele separou o sujeito, aliás, separou o complemento do seu verbo. A gente tem um verbo que exige dois complementos. Esses dois complementos não podem aparecer separado por vírgula, ou separados, né, por vírgula do seu verbo. Na letra E, a gente tem também a mesma situação aí, só que agora separando o sujeito do verbo, né, como aconteceu na letra B de bola. Certo? Ó, a VUNESP ela vai ficar limitada a esse tipo, a essas regras, para te perguntar uma questão de pontuação. Normalmente o que se questiona mais numa prova da VUNESP é a utilização das vírgulas, né, não de qualquer outro ponto. Então por isso que eu abordei mais a questão da pontuação. Aí, durante as aulas eu vou mostrar para vocês, né, durante as aulas presenciais, a utilização também do ponto e vírgula, dos dois pontos, mas nenhuma questão relevante aí foi encontrada ultimamente com essas regras. Certo, gente? Encerramos pontuação. Nosso próximo assunto aqui, ó, dá um joinha aí, tá? E compartilha. Nosso próximo assunto vai ser pronomes oblíquos, colocação e função, né? Aquela coisa de exercer a função de alguma coisa dentro do contexto, está substituindo alguma coisa que está ou que aparece destacada, né, que são os objetos, né, o objeto direto e indireto, que a gente comenta durante as aulas. Tá bom, gente? Com relação à pontuação é isso, tá? Grande abraço para vocês, bons estudos e até daqui a pouco com os pronomes oblíquos, e a gente encerra as questões que nós abordamos durante as aulas. Bons estudos!